E aí, gente, era isso aqui. Hoje a gente vai para nossa segunda aula sobre comércios marítimos. A gente viu na introdução anteriormente sobre plataformas continentais, sobre a lei dos mares, que eu até deixei aqui já. O artigo 76, por exemplo, sobre plataformas continentais. E nosso foco hoje é em estreitos, né? Então a gente vai, cada aula, por partes, focando em aspectos importantes. Bom, o que são estreitos, né? São passagens estreitas, então normalmente tem é, uma grande quantidade de água ao redor e você tem uma passagem pequena de um lugar para o outro, né? E normalmente eles são importantes porque você tem que passar por eles para chegar mercadorias, né, de um lado para o outro. Então, por exemplo, a gente vai começar com o Estreito de Singapura. Então, Singapura ela fica nessa região aqui. Você tem a Indonésia, você tem aqui a Baía de Bengal, que a gente vai falar posteriormente. A Índia, Myanmar, Bangladesh, que a gente também vai falar posteriormente. A gente tem aqui o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho. Então, e o Mar Árabe, né? Então, vamos somente até aqui. E, por exemplo, o flow de mercadorias que vem, por exemplo, de hidrocarbonetos, né? Com relação a petróleo. Que, vamos supor que eles vão passar por aqui. Então, eles vão, por exemplo, aqui do Mar Árabe. Passam aqui até a Baía de Bengal. Pelo Mar de Andaman. E eles vão até aqui, esse Estreito de Malaca. Então, o Estreito de Malaca é uma passagem. Você tem aqui a Malásia. Você tem aqui a Indonésia. E lembra daquela questão da lei dos mares, né? Então você tem aqui o que é considerado mar internacional e o que é considerado jurisdição de 24 milhas das margens aqui de cada país, PS e coisas do tipo. E questões de 200 milhas náuticas também, questão de jurisdição, são zonas econômicas exclusivas, como a gente viu anteriormente. Só que depois o resto é mar internacional. No sentido do direito legal romano, res nullius, né? Então ele vem pelo Estreito de Malaca. Ele vai até essa região aqui, que vão ter várias passagens. Aqui que já é considerado o mar do sul da China, né? Aqui também, essa parte também. Essa parte de baixo é também o mar do sul da China. E bem aqui nessa passagem você tem aqui o Estreito de Singapura. E tem muitos estreitos por aqui, porque o de Singapura ele é relevante. Bom, primeiro que questão de PIB per capita. O que é PIB? Primeiro, é uma equação simples com relação à produção de um país. Não representa tão bem quanto poderia, mas é uma das formas de você ver como o país está do ponto de vista de produção. Em questão de PIB per capita, que é PIB por cabeça, né? E do que a gente chama também de salário per capita. Singapura é um dos países com maior PIB per capita. As pessoas no geral ali, nessa região específica, veja que aqui a gente tem a Malásia e Singapura, essa parte pequena aqui. Tem até aqui um estreito que passa por trás dela, que é o estreito de Johor. Não sei se pronuncia aqui. Se pronuncia assim, né? Mas a questão é que diversos barcos passam por aqui. Então tem artigos acadêmicos que eu citei no livro que eu citei anteriormente, com relação a demonstrar o quão economicamente relevante esse estreito é. Até porque, por exemplo, você fala sobre hidrocarbonetos e importação deles, né? Ou de diversos tipos de mercadorias. Se você tá aqui, vamos supor que a gente tá no Golfo Pérsico, que é extremamente importante nessa questão. Emirados Árabes, você tem aqui a Arábia Saudita, que são fortes em produção de hidrocarbonetos, né? Então, o Mar Vermelho também, que por exemplo, a gente vai rolar posteriormente do canal de Suez, que é aqui, né? Depois a gente vê certinho essa passagem. É basicamente uma conexão do Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho. Então, por isso o Mar Vermelho é muito importante para passagem de mercadorias daqui para cá, né? E aí, no caso,
você vai ter um fluxo muito grande de mercadorias que vão ter que passar por esse estreito para chegar, por exemplo, à Austrália, que é um país bem grande. Então, e importações também, se você for nem pelo mar de Java aqui, para chegar na Austrália, mas você até subir e ir para essa região aqui do Camboja e da Tailândia, Vietnã, e aqui você já tem a China, que também importa bastante hidrocarbonetos, como a gente viu anteriormente. Filipinas, já pode dar uma de quebra aqui para a Coreia do Sul e para o Japão. Então, você tem que entender aqui que para eu chegar tanto para cima quanto para essa região aqui da Oceania, para dentro dela, né, aqui no Mar do Timor, para chegar aqui na Austrália, eu tenho que passar pelo Estreito de Singapura. Então você tem um flow de mercadorias e barcos que vão parar aqui, que obviamente são importantes economicamente para o país. Não que um país seja pequeno ou grande. Estar num estreito importante seja uma razão de sucesso econômico. Mas de fato, nesse contexto marítimo comercial, você tem uma posição estratégica que infere diversas coisas com relação ao flow de mercadorias que vão passar por aqui, que vão chegar aqui, que vão. Questões de refinação também, de petróleo vai acontecer aqui, de hidrocarbonetos no geral, né? Diesel, gás natural e questão com relação a isso, que você tem refinamento, que é um processo que demanda certa capacidade para você separar em peso os hidrocarbonetos e aí você transformar no que você quer, você transformar o crude oil, né? Que é o óleo cru ainda, sem refinamento, sem uso, né? Porque o crude oil não tem nenhuma aplicação sem o refinamento, purificação e coisa do tipo. Transformações químicas para você fazer ele próprio para ser gasolina, ser para querosene de foguetes ou aeronaves, enfim. Singapura também é muito forte nisso. E também empresas, né? Tem diversas empresas aqui que são relevantes. Tem uma empresa, por exemplo, da Rússia, que é o Grupo IB, que tem agora uma base em Singapura, né? Faz um tempo já. E várias empresas têm base em Singapura, né? Então ela é um polo econômico muito forte. Não porque geograficamente ela é interessante, mas porque em questão de business ela é importante. E obviamente a questão marítima também é importante nesse país. A questão portuária, porque o Singapura ganha dinheiro com isso também. Então, esse estreito de Singapura é extremamente relevante, né? É o mais relevante? Não. Mas grande porcentagem do comércio marítimo global passa por aqui. Pelas razões que a gente viu anteriormente, né? Então esse é o primeiro estreito que é relevante. Segundo estreito importante, talvez um dos mais importantes. Provavelmente você já ouviu falar disso daqui, é o Estreito de Gibraltar, né? Eu lembro de já ter ouvido isso daqui quando era pequeno em algum lugar, mas enfim. O que é o Estreito de Gibraltar? Ele fica aqui entre a Espanha e Marrocos. Teve épocas que já foi bloqueado, né? Por questões de guerras no século XVII pela Espanha. E tem aquela questão, o que acontece quando um estreito tão importante é bloqueado? É porque foi bloqueado numa época que não tinha o canal de Suez. Tem vários problemas, né? Porque hoje em dia, com a geopolítica atual, os países dependem mais um dos outros. Por razões populacionais. Então, por questões populacionais, a demanda por certas commodities é maior. A demanda de energia de carros, por exemplo, ou de flow de commodities em um país com maior população e mais distribuição geográfica, né? É maior. Naturalmente, você precisa de produzir mais. E até por questões de a questão da lei malthusiana, né? Que tem a ver com dinâmicas populacionais. A minha opinião pessoal é que a produção que aumenta níveis populacionais. Então foi a Revolução Industrial, coisas do tipo, que aumentaram o PIB geral dos países como um todo, que gerou os aumentos populacionais, e não o contrário. Então alguém poderia pensar que maiores populações que aumentam a capacidade econômica do país, mas não é isso. O conhecimento que aumenta
a capacidade de produção de um país, como diria Herman Pope, von Mises e outros, né? Economistas, né? O meu ponto é que hoje os países dependem mais uns dos outros nessa questão também de marítima ou de commodities, coisas do tipo, por conta de necessidades populacionais que foram criadas através do aumento de produção. Então, sem aumento de produção, sem aumentos populacionais. Essa que era a armadilha malthusiana, né? Então, o Estreito de Gibraltar já foi bloqueado certa vez. Não é difícil de bloquear. Só que, por exemplo, vamos supor que a Espanha dá louca na Espanha e ela queira bloquear essa rota. Esse estreito, né? Vai ter país... Os Estados Unidos, com certeza, na hora já vai começar a mandar as frotas aqui, enfim. Outros países... Os Estados Unidos gostam de se meter em tudo, né? Mas, enfim. Então, isso aqui é um ponto importante geopoliticamente, mas que hoje em dia não é tão simples de você bloquear, né? Então, esse é o Estreito de Gibraltar. Outro estreito importante, porque aqui a gente tem o mar Mediterrâneo, né? A gente tem aqui, por exemplo, o mar Adriático. Também é relevante. Tem problemas aqui que a gente vai ver posteriormente. Em relação à Croácia, né? Croácia, quando foi dividir a Iugoslávia, ficou meio... Olha quanto de terras que ela tem aqui, né? Enfim, depois a gente fala sobre isso. A gente vai ter aqui um estreito que vai conectar o Mar Negro. O Mar Negro que, além de questões de pesca e de recursos do tipo, tem muitos hidrocarbonetos. Tem uma posição geopolítica muito importante. E, querendo ou não, gente, hidrocarbonetos é o que mais dá dinheiro hoje em dia. Petróleo, gás natural, esse tipo de coisa, né? Então, obviamente, os países que estão na borda sempre querem mais dessa região. Só que a gente não vai falar tanto dela ainda, né? Só que pra você ir do mar Mediterrâneo e ir até o Mar Negro, até também se você quiser ir do mar Oceano Atlântico, aí você passa pelo mar Mediterrâneo e vai até aqui. Você tem que passar aqui. Você sobe aqui no mar Egeu. Então, esse daqui é o mar Egeu, entre a Grécia e a Turquia, que a gente viu no outro episódio. E aí a gente tem que passar por esse estreito aqui. Esse exatamente é o estreito de Dardaneles. E vai para o mar de Marmara. Então, de novo, você tem o mar Mediterrâneo como um todo. Você tem aqui o mar Egeu. O estreito de Dardaneles. Então, o barco entra aqui. Também vem e sai daqui, né? Vai até o mar de Marmara. E passa pelo estreito de Bósforos aqui. Na Turquia. E basicamente, se você olha muito de longe, nem parece que tem um estreito ali. Parece que o Mar Negro ele é fechado, que nem o Mar Cáspio, que a gente vai ver posteriormente. Mas não é. Então você tem uma passagem aqui na Turquia, que é o estreito de Bósforos. Tem outro nome também, mas é o estreito de Bósforos para lembrar, né? E tem uma parte aqui também que entra aqui. E aqui Istambul, né? Que é acho que é a capital, se não me engano, da Turquia. Alguém me corrija aí se eu estiver errado. Então, a questão é que esse canal é extremamente importante para o flow de commodities do Mar Negro. Então, tem vários países que vão poder, por exemplo, a própria Ucrânia, fazer exportações passando por aqui. Obviamente, se alguém bloquear esse troço, dá merda. Mas pera, você não falou que os países não bloqueiam mais as coisas por questões de geopolítica internacional? Que eles dependem uns dos outros, né? Vantagem competitiva, coisa do tipo. Nem sempre. A gente vai ver isso no Golfo Pérsico, realmente. Então, isso aqui é muito importante. A gente vê aqui também pontes passando por aqui. Esse estreito é extremamente importante. O Mar Negro é muito importante. Várias questões aí de hidrocarbonetos e outros tipos de fluido de commodities que pode passar por aqui. Questões de pesca, coisas do tipo. Lembrando que aquela lei dos mares de 200 milhas náuticas se aplica aqui. Só que todo mundo quer aumentar o tamanho do pedaço da torta que elas têm do Mar Negro. Vamos supor que nessa região aqui tem mais coisas para serem exploradas, né? Aí o país chega e fala, ó, a gente descobriu empiricamente detalhes sobre plataformas continentais aqui, e a gente quer isso. Pode ser feito hoje em dia, né? Mas enfim. Estreito de Bósforos.
E no Mar Negro, você vai ter aqui um estreito que vai ser relacionado a uma tensão geopolítica entre a Ucrânia e a Rússia. Porque é o estreito de Kerch. Não só por causa da guerra, antes da guerra. Esse estreito aqui, ele vai dar no Mar de Azov. Qual que é a questão legal aqui? Então você tem aqui a Rússia. Perdão, a Rússia tá aqui. E a gente tem a Ucrânia aqui. Você vê que tem uma questão na lei dos mares de águas internas. Então, por exemplo, um exemplo simples. O, o, o Don River, ou Rio de Don, ele se estende muito mais que isso. Vamos dizer que não é um lago, né? Embora pareça de longe, não é um lago. É, porque o lago tem que estar fechado. A gente já viu um importante, por exemplo, como o Lago Superior lá na América do Norte. Isso aqui são águas internas da Rússia. Qual que é a definição de águas internas? Acho que a definição mais clara é que tá dentro do país, né? Então, por exemplo, a Ucrânia ou a Geórgia não pode querer pescar sem permissão nesse rio. É propriedade da Rússia totalmente. Não são águas internacionais, porque ao redor tem só a Rússia. Isso é muito importante, porque aqui a gente tem dois países que bordam o Mar de Azov. Pode dizer que a Ucrânia tem um pedaço da torta maior, porque ela tem mais aqui. O problema é que, hoje em dia, a Crimeia ela foi dominada pela Rússia. Historicamente, a Crimeia é uma questão difícil. Foi Catarina Grande que disse que a Crimeia agora era da Rússia, lá no século XVII, sei lá, algo assim. E a questão é que, desde essa época, esse pedaço aqui que tem uma posição política e também de exploração é muito importante. Sempre vou falar de hidrocarbonetos, né? Mas por várias questões nessa área também, que você vai ter mais uso da plataforma continental nessa região. E também, como eu disse, questões geopolíticas, né? Militares. A Rússia tomou isso aqui em 2014. E, basicamente, supondo que a Crimeia fosse da Rússia, alguém pode discordar disso hoje em dia, eles teriam uma competição até melhor sobre o Mar de Azov, né? Em questões de conflito, porque isso daqui, o Mar de Azov não é uma disputa que é só entre as duas nações, porque mesmo a Crimeia, que antigamente era da Rússia. Por que foi da Rússia? Porque foi um presente durante a União Soviética, em a data específica, em que a Rússia da União Soviética deu a Crimeia de presente, né, de graça. Tava tudo junto na União Soviética, pensavam que não quer acabar ela, enfim. Acho que não pensaram que isso seria um problema geopolítico no futuro, né? Foi dada pra Ucrânia, ficou como dela, né? Em 2014, o Putin pegou de volta, militarmente. Aí você tem discussões, questão de quem é a Crimeia. Não é uma resposta tão simples. Você pode dizer, por exemplo, que a Catarina Grande foi errada em pegar essa região pra ela, pra Rússia. Que ficou com o domínio dela da Rússia por muito tempo, até no reino do Tsar, Alexandre I e II. E também a força política da Rússia militar é muito forte. Então, obviamente, se eles quisessem controlar aqui, eles iam controlar de outra forma. O ponto é que o presidente da Ucrânia, por exemplo, atual, ele estava tentando afirmar que o Mar de Azov ele é águas internas da Ucrânia. E a gente vê um ponto que a gente vai ver várias vezes. Então, a gente vai ver, por exemplo, do Mar Egeu com a Grécia e com a Turquia, e outros países também. Tipo, é óbvio que aqui é água interna. É óbvio. Só que aqui é óbvio que a água não é interna. Querendo ou não, a maioria dos países que bordam são dois. E não. É quase. Assim, a Rússia tem bastante porção aqui. Pode dizer que a Ucrânia, principalmente com a Crimeia, tem mais. Mas o ponto é que essa área é quase neutra, né? Porque basicamente ninguém sabe de quem é quem. Então a Ucrânia vai falar que é dela. A Rússia vai falar que é deles. Questões linguísticas e culturais se chocam aqui. Tem um overlap de língua falada sendo russa ou
ou ucraniano ou outras, tartar e turco, enfim, porque vários povos viveram nessa região. O próprio Leo Tolstói escreveu um livro chamado Sevastopol Sketches, né, que ele foi nessa região aqui da Crimeia. Várias guerras nessa área. Todo o Mar Negro teve várias tensões geopolíticas com o Império Otomano, como por exemplo. Porque a Rússia, como ela ganhava sempre do Império Otomano com relação à guerra, né? No século. Eu creio que é o. Não sei se era o 17. Não, 17 não, 18. 17 ou 18 ou 19, né? Várias guerras aí turco-russas, né? Pelo Mar Negro. Que obviamente é uma questão até econômica, que você tem domínio de tudo, você tem mais um pedaço da torta maior do que você pode explorar. Seja em pesca, carbonetos e outros minerais também. Porque aqui também se pode ter minerais importantes aqui também. Commodities que podem ter um valor alto. Então é difícil você definir sem uma questão de negociação de fato, né? Bilateral, né? Porque isso aqui é uma coisa que resolve por contratos bilaterais. Então os dois países eles têm que se resolver de como distribuir o Mar de Azov de forma entre os dois, né? Por exemplo, a Turquia não tem nenhuma jurisdição no Mar de Azov. Porque você vê que as bordas quase fecham aqui com relação a esse mar. Com a propriedade desses dois países. O Vladimir Zelensky ele falou dessa questão de que o Mar de Azov, historicamente, ele é posse do povo da Ucrânia, né? O que não tem como concordar, porque, querendo ou não, um povo que morava aqui nessa região há séculos, né? De ambos os lados usavam o Mar de Azov. Pescavam aqui, passavam por aqui. Seja em guerras e coisa do tipo, né? Então, os dois países, não tem discussão. A questão é, eles têm que. Quando a questão é assim, você tem que dividir de forma. Como se diz? De uma forma bilateral entre os dois em acordos comerciais, né? Mas com certeza não tem como um dos dois, violando questão de leis natural, né? Dizer que águas internas de um e não de outro. Então, isso é um critério muito importante porque a gente vai ver isso aqui outras vezes. Então, a gente vê, por exemplo, isso no Mar Cáspio. A gente vai ver isso daí depois. O Mar Cáspio não tem estreito porque não tem. Ele é fechado, né? Então, é um exemplo à parte. A gente viu de Gibraltar, o estreito de Bósforos, o estreito de Singapura lá atrás, né? Que aí também é interessante. E aí agora a gente vai para o Mar Báltico. O Mar Báltico é esse daqui. Aí você tem os seus golfos, se a gente tiver uma questão política posteriormente no Mar Báltico. Mas vamos supor que você tá aqui, ó. Você tá no Oceano Atlântico. Você tem barcos, por exemplo, saindo do Golfo do México. Ou aqui do próprio Brasil. E aí, vamos supor que eles estão exportando aqui para esses países aqui, como a Dinamarca, Latívia, Estônia, Finlândia, Suécia. Tem muitos países aqui. Países com PIB per capita alto e PIB alto também, né? A Alemanha, por exemplo, é bem forte nessa questão, enfim. Então vamos supor que ele passa por aqui. Então você vai ter algo interessante, né? Pra quem assiste Vinland. Eu creio que o Thorfinn, né? Do Vinland, ele era da Islândia, né? Que é a Iceland. E aqui é onde o pai do Thorfinn morreu, né? Que é o Thors, né? Que é a Ilha de Faroe, acho que é em português. Que é a Faroe Islands, né? Nenhuma dessas trincheiras aqui, ó. Desses riscos aqui, que ele foi atacado, né? Provavelmente nesse. Lembrando assim, eu acho que foi nesse aqui que ele foi atacado ou nesse. Mas provavelmente nesse. Que os soldados ficaram em cima, enfim. Mas basicamente você vai ter aqui a entrada pro Mar Báltico, né? Então você tem aqui o canal inglês, ou English Channel. Eu vi num curso, acho que foi ontem, na verdade, sobre como Henrique VII, eu acho que é o sétimo, ou um anterior, que se afogou nesse canal inglês.
Morreu aqui, né? Então é uma passagem e tem como você entrar no Mar Báltico por ela, mas aqui por cima, caso você vai enviar commodities para Irlanda ou para o Reino Unido, né? O Reino Unido que é importante que a gente lembre que ele é a união da Inglaterra, do país de Gales, que é o Wales. Pra quem assiste Vinland também sabe que o Wales é a terra do Askeladd, né? E aqui em cima a gente tem a Escócia. Cada um tem a sua autarquia, né? Mas ele é conhecido como Reino Unido legalmente. Vai ter questões históricas aí de como um dos reis da Inglaterra, Henrique, sei lá o que, pegou parte da Irlanda do Norte. É que é difícil lembrar o número do Henrique, né? Se foi o sexto ou o sétimo, enfim. Mas teve um dos Henriques, reis da Inglaterra, que tomou a Irlanda do Norte, por exemplo, que era uma terra com sociedades tribais que não tinham uma unificação, né? Mas essa parte da Irlanda do Norte também é do Reino Unido. E aqui a gente tem a Irlanda, que também é muito boa, do ponto de vista acadêmico e também econômico. Só que nessa passagem aqui, a gente tem algumas regiões, que é o mar irlandês e o canal de São Jorge. Então, a gente tem aqui o canal inglês, né? English Channel. E o canal de São Jorge. Tem esse canal de Bristol aqui, mas não é relevante. É esses dois. Principalmente o English Channel, né? Que dá pra passagem por aqui. Então, mercadorias vindo daqui podem passar por aqui. Ou não. Pode dar a volta aqui, talvez. Enfim, mas a questão aqui de eficiência marítima, né? Tem questões também que esse mapa aqui ele é plano, né? Enquanto a Terra é redonda. Questões aí em questão de eficiência, chegar de um lado pro outro. Que na topologia da Terra tem questões aí de distância diferentes do que a gente vê aqui. E, obviamente, a noção de distância aqui ela é diferente da realidade. Aqui a gente tem o Mar do Norte e a gente entra nessa parte que é muito interessante. E vai ser a entrada do Mar Báltico, né? E a gente tem aqui vários tipos de passagem que você pode ter. Seja são três praticamente, né? Bem que aqui era muito contorcida, né? No Little Belt. Mas basicamente o Estreito de Kattegat. Não, perdão. O estreito que é esse daqui, só que não tá aparecendo o nome pra mim. O Estreito de Øresund, se não me engano. Que a gente vai ter importante aqui. É esse aqui mesmo. Estreito de Øresund. Que é dessa parte aqui. Que é entre a Suécia e Dinamarca. A Noruega aqui em cima também. Mas é entre a Dinamarca e a Suécia. Em que você tem uma ponte, né? Que é a Øresund Bridge. Que passa no meio aqui. É uma ponte bem grande, né? Você vê que daqui é terra pra caramba. Essa passagem de Malmo até Copenhague ali. Que dá pra puxar de um lado pro outro, né? E também há pontos que eu acho interessantes aqui, que conectam a própria Dinamarca, né? Essa ponte, essas três pontes que passam aqui. Uma, duas... Acho que são apenas duas, né? É porque aqui não tem. E aí você conecta a Suécia até a Europa, né? Então você pode ir da Suécia, de Malmo, né? Passar pela ponte de Øresund, né? Ou por esse daqui. Não, só tem na Øresund. A ponte de Øresund, com certeza essa pronúncia não é a certa, né? Aí você pode passar por aqui. Ainda é uma ilha, né? Mas aí você pode vir para essa parte da Dinamarca, nessa ponte que passa pelo Great Belt. E depois você consegue ir até essa parte que já vem em terra, conecta a Dinamarca para o resto da Europa, né? Mas pra você vindo da Suécia, você tem que passar pela ponte de Øresund. Que é nesse estreito aqui de Øresund aqui. Esse estreito ele é relevante por questões de que esses países eles são muito ricos. E você não tem não só esses países aqui,
no Mar Báltico, mas você tem aqui a própria Rússia, nessa região aqui. Então, o Estreito de Horizonte naturalmente é importante nesse contexto, para conexão com o Mar Báltico. Em que você tem aquelas regras da lei dos mares, de milhas náuticas e tal, mas que nem sempre têm sido respeitadas tanto quanto a gente pensaria, né? Mas no geral aqui, você tem zonas econômicas exclusivas e questões também de águas internacionais, que é res nullius, né? É a de ninguém. Então, por exemplo, em questões de jurisdição, essa parte aqui, que é o Golfo de Bótnia. Acho que é Botnis ou Bótnia. Acho que em português é Bótnia. E faz parte da Suécia e da Finlândia. Então você pode ter tretas legais entre a Finlândia dessa região aqui e a Suécia. Então, por exemplo, a Lituânia não pode falar, ó, isso aqui é água interna minha. Não pode, porque não. Você pode falar, mas as águas estão tudo junto aqui. Não, mas o que importa é a sua distância da margem continental. E obviamente essa margem continental, a plataforma continental, ela estende nessa região aqui entre 24 milhas náuticas e 200 milhas náuticas até chegar no que é considerado águas internacionais. Então, todo mundo pode passar por aqui normal, mas vão ter água. Mas eu não posso, por exemplo, ver um barco da Polônia e pescar aqui, ó, ou aqui, por exemplo, nessas regiões aqui, sem permissão, não pode. Esse aqui é o Golfo da Finlândia, mas não é só da Finlândia, por exemplo. Ele é também da. Parte, faz um triângulo aqui, parte da Rússia, parte da Estônia. Mas, e também tem outra parte aqui que é da Rússia, né? Que é Kaliningrado, né? Que a gente vai ver posteriormente. Vamos deixar o Mar Báltico quieto aqui por enquanto. Então, a gente viu o Estreito de Gibraltar, aqui. O Estreito de Singapura. O Estreito de Bósporos, aqui. A gente também viu o Estreito de Malacca, aqui entre a Malásia e a Indonésia. E a gente viu o Gibraltar, a gente já viu. O Estreito de Oresund ali. O canal inglês. O canal de St. George. E no geral é isso. Então, em questão de canais que também são importantes, é o canal. Porque o Mar Vermelho, ele cria esse golfo de Aqaba até Israel. Então Israel ele consegue, nessa parte aqui, operar e receber transações comerciais marítimas. Por esse Mar Vermelho que é um dos mais importantes. Só que aqui no Golfo de Suez, se você entrar aqui, ó, você consegue ver um canal. Que é o de Suez. Esse aqui foi inventado pelo homem, tá? Assim, obviamente Deus criou o mar e a terra, mas a questão é que essa construção aqui, esse estreito, ele foi criado pelo homem, né? Não era assim antes. Você não conseguia passar de um lado pro outro do Golfo de Suez até o mar Mediterrâneo. Então foi feito aí, creio que foi no século passado. E aí você consegue pegar barcos daqui tanto do Golfo Pérsico, você pode pegar barcos para ir pro mar Mediterrâneo ou do mar Mediterrâneo pro resto do mundo, né? É uma conexão muito importante. Outra questão também, que é importante do ponto de vista marítimo, é o de você ter passagem de mercadorias daqui pra cá, né? Então a China quer mandar algo pra cá, pra Peru, por exemplo, ou receber. Então os Estados Unidos quer mandar pra cá, pra Austrália, enfim. Também tem essas rotas. E vamos supor que um barco, ele não quer trafegar tudo isso daqui até o mar até aqui no caso. Por exemplo, eu quero ir até o Golfo do México. Eu quero vender mercadorias, só que em questões de eficiência de transporte, seria melhor se eu tivesse uma passagem por aqui. Obviamente por aqui demora mais. Então, seria legal se tivesse uma passagem nessa parte aqui, né? Tem, na verdade. É o Golfo. O Panamá. Não, o Golfo não, Canal do Panamá. Você tem que ver aqui bem certinho. Você entra por aqui.
Aí você vai passando, vai ter o rio com relação a ele. Eu vou expandir aqui. O Rio Gatun, mas tem vários aqui. Ele tem várias distinções, né? Porque ele vai passando por outras regiões aqui. Outras regiões aqui do Panamá. Só que no caso do estreito, você começa ali, por exemplo. E aí você vem até aqui, na ponta. Calma. Aqui tá certo. Aqui mesmo. O Rio Chagres. Só que a diferença do canal de Suez para esse canal aqui é que não é o mesmo nível do mar. Quando alguém vai do lado pro outro. Então tem uma questão de engenharia com relação a aumentar os barcos no nível do mar para eles irem de um lado pro outro, né? Então, essa questão também é importante aqui, ó. É aqui mesmo que eu queria achar. Não era aquela parte ali, não, era essa daqui. Então você vem, por exemplo, sei lá, do Golfo do México e você quer ir pra cá. Você passa por aqui. Então, para os Estados Unidos que financiou isso daqui, foi muito importante. Hoje é como pedágio pro Panamá, né? Então, essa entrada, esse canal é extremamente relevante para eficiência marítima de você ir do Oceano Atlântico pro Pacífico, né? Não é um estreito, é um canal, no caso, né? Então, no geral, esses são os estreitos principais, né? A gente não viu todos, mas os que são economicamente principais. Se você acha que faltou algum, pode citar aí. Eu posso ter esquecido algum, mas no geral era isso, né? Depois a gente vai pra essa área aqui, porque essa área aqui, ela tem várias coisas interessantes aqui na América do Norte que a gente não falou. Questão de estreitos importantes, mas é isso. Até o próximo episódio.